Então, gente, bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje para conhecer um pouquinho desse produto incrível que é o Celina. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Roman, da Interamérica. A Celina passou a ser nosso cliente na América Latina durante a pandemia, né, porque eles viram a necessidade de focar muito a parte da promoção, divulgação e vendas deles dentro de cada país onde eles estão estabelecidos e também de uma forma regional, né, de país para país na América Latina. E o Brasil é um mercado super, super importante para o Celina. E hoje a gente tem aqui duas experts que vão conversar com vocês. Nós temos a Juliana, que ela é o head de vendas da Celina aqui no Brasil. Ela conhece Celina mais do que todo mundo, ela vai dividir o conceito, explicar como é que funciona essa coisa de coworking, co-living, long stay, hostel, hotel, tudo junto e misturado. E temos também a Ana Beatriz, que cuida da conta Celina no Brasil, muitos de vocês já conhecem, a famosa Bibi, que também serve de suporte para vocês, se vocês precisarem de qualquer informação de Celina. Então, vamos começar. Bia, Ju, o microfone é de vocês. Obrigada, Dani. Bom dia, pessoal. Obrigada, Dani. Bom dia. Bom, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho. Eu vou dar uma entrada com o conceito Celina e aí a gente passa para a Ju para ela falar sobre os hotéis do Brasil, né? A parte mais detalhada que aí a gente conta com o apoio da Ju, que conhece super bem, como a Dani falou. Bom, então, para quem aqui não conhece Celina, vamos até perguntar aí para o pessoal que está no chat, né? Quem que já conhece, quem que já esteve, já passou pela experiência Celina, para a gente ter uma ideia. O Celina, para quem não conhece, é uma rede de hotéis que surgiu no Panamá. É o que seria a evolução do hostel clássico agora para o conceito hotel. Eu vou começar colocando o videozinho rapidinho do Celina e aí eu começo a falar um pouquinho melhor do conceito para vocês. Bom, então, pessoal, o Celina, a rede, o trabalho da rede, ele faz um trabalho num ecossistema de trabalho, diversão e acomodação em propriedades que estão localizadas aí no mundo todo. Então, o que é a Celina? É uma startup de hospitalidade que vem em franca expansão aí pelo mundo todo, com vários hotéis novos, inclusive agora a gente tem 5 propriedades no Brasil, e mais uma que vai ser lançada agora em Copacabana, e a Ju vai mostrá-la para vocês depois. E eles se baseiam, Celina, na verdade, representa a deusa da lua, incorporando um espírito latino para todos os hotéis. Então, vocês vão ver que a rede Celina, ela tem bem esse estilo, e a ideia do Celina é você juntar acomodação, o coworking e programações que visam juntar as pessoas, visam você explorar as localidades de um jeito todo especial, de um jeito do estilo de vida nômade, que é como eles gostam de intitular os visitantes do Celina, né? Os nômades digitais. O conceito nômades digitais vem daquelas pessoas que, ao mesmo tempo que elas estão viajando e explorando o mundo, elas estão também trabalhando e também estão curtindo, né?
E aí a gente tem no Celina também como públicos preferenciais os millennials, como públicos que estão predominando, né, no Celina, os millennials, jovens profissionais, influenciadores, viajantes que estejam a lazer ou a negócios também. A comunidade do Celina, como eu comentei com vocês, ela conta com a parte de acomodações. Então, as acomodações do Celinas, ela vai desde os dormitórios até microapartamentos, né? Passando por microapartamentos com banheiros compartilhados, além dos dormitórios, que são aí as categorias mais hostel, né? Que a gente chama. Aí a gente tem também os quartos do tipo standard, e aí temos os quartos superiores também, que seriam as suítes e os lofts. E aí a gente tem aí também em algumas das propriedades, o Celina oferece alguns tipos de acomodação exclusivas, como tendas, glampings. Então eu vou mostrar para vocês aí algumas fotinhas para vocês terem uma ideia também. O conceito do Celina também reúne lazer e experiência em comunidade, então você conhece pessoas, você se conecta e você está sempre conectado com música, com bem-estar, com arte, conhecimento e impacto, que eu vou passar para vocês também esses conceitos a seguir. E da parte de coworking, o Celina oferece estações de coworking, além de escritórios privativos e espaços para reuniões e eventos, desde as salas convencionais até espaços diferentões, onde você pode fazer o engajamento aí da sua equipe de trabalho, tá? Então, vou mostrar para vocês primeiro, começando pelas acomodações do Celina. No Celina, aí a gente vê aqui, essas são as principais, então nós temos desde os dormitórios comunitários, né, que são os hostels, que são os beliches, e aí você vai ter aí o banheiro compartilhado também. Vai ter também a categoria standard, a categoria híbridos, que aí você pode compartilhar com a família, né, ele é o espaço privativo. Vai ter as suítes, os lofts, e aqui embaixo, como vocês podem ver, tem as uniques, né? Que são algumas tendas, que são os glampings, e aí vocês vão ver um pouquinho mais daqui a pouco. Então, temos espaços de coworking no Celina. Como eu falei para vocês, todos os hotéis, eles vão contar com esses espaços de coworking para integrar mesmo a relação trabalho remoto, diversão, conhecer pessoas. Então a gente tem aí os vários tipos, né? Então vai ter, se você quiser usar salinhas, ou se você quiser usar só uma desk, fica lá, tem o Wi-Fi do Celina é super forte, você pode contar com ele para todo tipo de trabalho, e todos os hotéis eles contam com esses espaços. Restaurantes, todos os Celinas vão ter restaurantes, restaurantes, bares, né? O Celina, ele tem uma pegada ambiental que é bem legal, a causa é uma das causas, né, de sustentabilidade que o Celina se preocupa. Então, você tem aí nos restaurantes pratos autênticos, ingredientes locais, então, e todos eles são restaurantes muito bons, tá? Temos também programações de bem-estar no Celina. Então, profissionais, especialistas, eles criam programações que incluem yoga, massagem, treinos funcionais, dança. Então, isso tudo você vai encontrar em programações nos mais diversos Celinas. E tem os Celinas também, que tem os clubes de surf, né? Que o Celina, a gente tem participantes aqui, né, que estão assistindo, que tem muitos clientes que fazem pacotes de surf. Então, o Celina é uma marca muito famosa para quem é surfista, para quem viaja o mundo aí para surfar também, tá? Todos os tipos de viagem e aventuras locais, você pode contar com o Celina para fazer a recomendação aí da sua forma de explorar o local que você tiver. Então, o Celina, o staff do Celina, ele tem todas
as dicas locais para dar para você fazer os passeios e explorar as regiões da melhor forma. Os Celinas contam com lojinhas locais também, né? Produtos locais. Contam com programação musical. Então, o Celina tem o Sims, que é a programação musical deles via Instagram, SIMS, que é a programação com DJs locais em diversas partes do mundo, transmitindo aí música que é bem a carinha do estilo de vida do Celina, e eles estão sempre colocando no streaming aí as transmissões de música com os DJs aí ao redor do mundo. Temos também artes, né, que está no DNA do Celina, e cada hotel ele vai ser decorado e desenhado, né, nas pinturas por artistas locais que também imprimem o DNA de onde o hotel estiver localizado também. Então, todos os hotéis eles vão ter a sua personalidade diferente. Como eu falei para vocês também, o Celina é uma rede que se preocupa muito com as causas ambientais, sociais. Então, a equipe do Celina, ela está sempre se engajando nessas causas. Então, eles fornecem aulinhas de inglês, limpeza de espaços públicos, limpeza da praia, vários serviços aí com causas sociais e ambientais aí. Então, o Celina também está sempre engajado nesse sentido. E finalizando a parte, né, do conceito Celina, aqui vocês podem ver, então, aonde que a gente encontra os hotéis Celinas no mundo. Então, como eu falei para vocês, aí a gente tem as unidades do Rio de Janeiro, que a Ju vai mostrar agora para vocês, mas também está aí a rede em expansão, abrindo novos hotéis. Então, esses hotéis em cor-de-rosa ainda estão previstos para abertura, mas aí a gente já teve hotéis, tem o hotel abrindo em Copacabana, teve o hotel de Isla Mujeres, que abriu recentemente, o hotel Mancora no Peru, e vários outros aí. Então, a rede, né, na contramão da crise, continua aí fazendo as aberturas de hotéis aí ao redor do mundo. E aqui a gente tem algumas das fotos de alguns dos hotéis do Celina, para vocês terem uma ideia do que é o visual, o conceito. E aí, então, eu vou passar para a Gil para ela falar um pouquinho dos hotéis Brasil aí para vocês. Gil, vou deixar aí com você, então, o microfone. Só um minutinho antes da Ju falar. Desculpa te cortar, Bia e Ju. Eu só queria reforçar uma mensagem que às vezes parece que o Celina é só para aquele pessoal que é o digital nômade, que é o jovem descolado. Não, não é. Ele talvez o Celina tenha sido criado pensando nesse segmento, mas o Celina hoje, que tem mais de 80 propriedades, o Celina hoje, ele, como um todo, tá? Ele é o local perfeito para famílias, para grupos de amigos e também para os turistas convencionais, que obviamente que tem um estilo de vida que seja compatível com Celina, né? Eu só quis reforçar um pouquinho essa mensagem para deixar isso claro para as pessoas não ficarem confusas. Desculpa, Ju, pode prosseguir. Imagina. Eu ia falar justamente isso, assim, Bia, nota 10 na apresentação da Celina, arrasou. É justamente isso. Acho que a Celina, sim, foi criada lá em 2014 pensando nesse conceito do nomadismo digital, de pessoas que tinham essa possibilidade de viajar ao mundo, de trabalhar remotamente, que hoje acaba sendo a realidade de muitos de nós, né? Então, acabou antecipando o que a gente chamava do futuro do trabalho. E sim, foi pensado nesse tipo de público. Até a primeira propriedade tem muito mais essa pegada, enfim, que é lá no Panamá. Mas hoje em dia isso se traduziu à realidade, né? Não só de quem era um nômade digital, mas hoje em dia todo mundo, todos nós que viajamos, mesmo de férias, em algum momento
temos que entrar num call, temos que responder um e-mail, a gente precisa ter esse acesso à conexão, a gente tem que fazer parte disso também. Então, eu acho que aquilo que a Celina criou lá atrás, pensando nesse viajante, acabou trazendo para o turista convencional mesmo, aquela pessoa que acaba ficando menos tempo. E o foco da Celina, como a Bia falou, realmente é trazer... a nossa palavra-chave é conexão. Então, o nosso foco é inspirar essas conexões. A gente costuma brincar que a gente mede... Brincar não, né? A gente mede o nível de satisfação de um viajante ou de uma pessoa que está num evento nosso por quantos amigos ela fez enquanto estava hospedada com a gente. Porque isso que é importante para a gente, entender essa conexão, e aí vocês vão ver nas fotos que os ambientes da Celina, eles te convidam para isso mesmo. Então, a gente pensa no espaço compartilhado, no cinema, na biblioteca, no cowork, no playground, que a gente chama, que é onde tem um bar, restaurante, que acontece essa programação que a Bia falou. Todo o conceito da Celina, ele é desenhado e pensado em oferecer essa experiência, tanto para o viajante, quanto para um local que está passando um tempo com a gente, quanto alguém que está usando o nosso espaço do cowork. Então, a Celina foi projetada mesmo pensando nisso, em criar conexões entre as pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho do Brasil. Como a Bia falou, a gente está com 5 propriedades abertas e a gente vai abrir Copacabana agora em dezembro. Então, a primeira propriedade que a gente abriu foi na Lapa, foi o Celina Lapa Rio. Ele fica ao lado, para quem conhece bem o Rio, ao lado da Sala Cecília Meirelles, de frente para os Arcos da Lapa. Então, a gente também costuma falar que você está dentro da festa, mas não está no meio do burburinho da Lapa. Então, você tem fácil acesso para os bares, restaurantes, vida noturna da Lapa, mas você também consegue sair facilmente. Você não está lá depois dos Arcos da Lapa, que acaba ficando mais difícil o transporte ou sair de lá, do burburinho. Eu vou mostrar algumas fotos de todas as propriedades. Todas elas têm esse conceito que eu falei de compartilhamento de espaço. Eles têm cinema, tem o cowork, tem a biblioteca, mas acho que é bacana para vocês visualizarem cada propriedade. Toda a propriedade da Celina, ela conta uma história, então cada Celina é diferente. A gente fala que quando você entra num Celina, você sabe que você está num Celina, porque você reconhece esse conceito, mas nunca um Celina é igual ao outro. Então, o Celina Lapa Rio, ele foi pensado em cima do conceito de música, até por conta da localização que ele está. É um prédio histórico tombado, muitos dos nomes da música brasileira passaram por lá, e aí por isso que ele tem esse conceito. Então, vocês vão ver os elementos dele, todos são puxados para a música. Pode ir para o próximo, Bia. E a gente tem, inclusive, uma rádio dentro do Celina, que é a Lapa 55, que é essa foto do meio. Isso é muito bacana, porque permite essa conexão do viajante antes, durante e depois da hospedagem. Então, antes dele chegar, ele já consegue se conectar com a rádio. Durante, tem os eventos e a programação da rádio, e depois ele continua conectado com a propriedade. E aqui é a foto do rooftop, que dá para ver que é bem diferente. O visual do rooftop é incrível. Aqui a gente tem os quartos. Então, como a Bia falou, a gente tem desde quartos compartilhados a quartos privativos. E isso tem um motivo, né? A ideia do Raf, que é um dos fundadores da Celina, era justamente isso, era proporcionar para as pessoas a mesma experiência nas áreas compartilhadas, elas estando num quarto compartilhado ou num quarto privativo. Você pagando 50 ou 500 reais, você pode querer desfrutar de conexões, de fazer amizade, de ter a programação de wellness. Não necessariamente você precisa estar num hostel para isso. Então, o loft é sempre a melhor categoria que a gente tem dentro da Celina. É um quarto que você vai encontrar um projetor com telão, minibar, uma Nespresso ou uma Dolce Gusto. Os outros quartos da Celina, tirando o loft e as suítes, a gente não tem televisão. Então, o conceito da Celina é que a pessoa, de fato, ocupe os espaços do lado de fora. Então, a gente não tem televisão nos quartos, mas a gente tem um cinema, que a gente tem uma programação a gente sempre tem uma movie night. Agora, por conta da pandemia, essa programação foi parada. Acho importante passar isso para vocês também, para vocês entenderem como que a gente adaptou esse compartilhamento de espaço que é tão forte para a gente. Então, o cinema continua aberto para os hóspedes,
mas mediante reserva ou solicitação na recepção. Então, pessoas do mesmo quarto podem frequentar o cinema juntos, mas um de cada vez, porque dá tempo também para a gente fazer uma limpeza antes da entrada do próximo viajante. E aí a gente tem desculpa, Bia. A suíte, o standard e um quarto que eu acho muito bacana até, no sentido que a Dani falou de famílias ou grupo de amigos, é o family room, que também pode ser chamado de híbrido, que ele tem 2 camas de solteiro, que podem ser uma cama de casal e uma beliche. Então, para família, para grupos de 3, 4 amigos viajando juntos, é um produto que atende super bem. Todos esses têm o quarto dentro do banheiro, tá? Aí no próximo slide a gente vai ver os quartos compartilhados. Então, os quartos compartilhados são todos com beliche. As beliches são individuais. As beliches a gente até já está trocando nas novas propriedades, como o Lapa foi o primeiro que abriu, vocês vão ver nas outras fotos. Mas elas têm uma cortininha, tem um espaço dentro para você armazenar. E aí a gente vai para o Madalena. O Madalena foi a segunda propriedade que a gente abriu, até onde eu estou aqui hoje. Ele fica aqui na Rua Aspicoelta, do lado do Beco do Batman, então também super bem localizado. A gente está numa rua de fácil acesso a bares, restaurantes, galerias de artes, mas a gente também não está naquele buchicho que a gente sempre vê, que é o cruzamento da Aspicoelta lá para cima, que também sempre está cheio. Então, você está dentro do bairro, mas um pouco mais afastado. E aí a gente vai para as fotos da propriedade. O que é muito bacana de pensar também, às vezes, se vocês tiverem alguma solicitação, principalmente pensando agora, tá? Que é o que tem entrado para a gente. A gente tem recebido alguns grupos de corporativo, de lazer, de pessoas que querem se encontrar depois de tanto tempo longe e querem não só a acomodação, mas querem um espaço também para fazer um brainstorm de time, reunir uma equipe. Todos esses espaços compartilhados que vocês estão vendo, a gente também consegue disponibilizar de forma privativa. Então, se vocês tiverem um grupo que queira fazer uma atividade mais privativa, a gente também consegue pensar nesses espaços, tá? Então, aí vocês veem a biblioteca, a cozinha compartilhada, que a gente tem em todas as propriedades também, e elas atendem super bem, não só o mochileiro, muita gente acha que é só o mochileiro que quer ficar na cozinha compartilhada, mas muita gente hoje em dia não quer fugir da sua alimentação, quer continuar regrado, e a cozinha compartilhada permite isso, ela é toda equipada. Aí a gente vai ver os quartos. Então, o Celina Madalena ele é um prédio um pouquinho menor, tá? Junto com Paraty, são as 2 propriedades menores que a gente tem. Todos os quartos têm uma vista incrível da Vila Madalena, eles têm esses janelões que vocês estão vendo nas fotos. Alguns deles têm sacada, o loft tem sacada, algumas suítes e o quarto standard, alguns têm sacada. E aí a gente tem o quarto family, né, que eu falei, e no Vila Madalena a gente tem o quarto que a Bia mencionou, que é o micro. O micro é um quarto privativo com banheiro compartilhado. Então, para aquele viajante que tem um budget mais apertado, mas não quer ficar no quarto compartilhado, em algumas propriedades a gente tem acesso a esse produto. E aí aqui na Vila Madalena vocês já estão vendo os novos beliches, né? Aqui a gente tem um quarto que tem 15 beliches, que é esse da esquerda, que aqui na Vila Madalena a gente tem o que a gente chama de triple bunk beds, são 3 andares. Então, às vezes também, vocês têm um grupo de amigos que queira fazer algum evento, despedida de solteiro, aniversário, esse tipo de coisa, esse tipo de solicitação a gente recebe bastante, porque te permite colocar 12 amigos que querem viajar juntos no mesmo quarto. Aí a gente vai para o Celina Aurora. Muitos devem conhecer ele era o Bourbon aqui em São Paulo, na esquina da Aurora com a Vieira de Carvalho, também está super bem localizado no centro, está ao lado do metrô República. E aí a gente vai ver algumas fotos dele. Aqui na esquerda vocês conseguem ver o espaço de cowork. Então, o cowork cada vez mais tem tido procura, né, pelos nossos hóspedes agora nesse momento. Então, antes aqui no Brasil, a tendência dos nossos espaços de cowork, até por serem propriedades mais urbanas, né, São Paulo e Rio,
era de empresas e pessoas de fora, porque você pode vir e usar um day use do cowork, você não necessariamente precisa ter um pacote mensal com a gente. Hoje em dia, muitos hóspedes estão ou querendo ficar um tempo fora de casa, estão viajando, aproveitando para trabalhar remotamente, aproveitando a facilidade de não ter que estar no escritório todo dia, e aí eles acabam ocupando mais nosso espaço de cowork. E embaixo do lado direito a gente tem a biblioteca, que vocês veem também, a Celina tem muito essa pegada cool, descolada, é super jovem, super moderno. Aí a gente tem os quartos também, eu sou suspeita, eu amo o Celina Aurora, assim, eu acho que em termos de arte, de design, é um dos mais completos, assim, vocês olham o loft, é incrível, tem um trabalho, acho que porque o prédio ele já é mais histórico, então ele combinou super bem com as artes que a gente fez e as intervenções. Nos quartos standards, a gente tem sempre uma escrivaninha, então é bacana se vocês estiverem trabalhando com esse público que está viajando remotamente, está trabalhando remotamente, está aproveitando esse momento para viajar. Aí a gente tem mais fotos. Todos os corredores do Celina Aurora, eles têm uma arte contando a história de São Paulo. Então, eu acabei não falando, mas o Celina Madalena, o conceito dele é ser um reduto de artistas, por conta do bairro que a gente está, e o Celina Aurora é como se fosse um receptivo ao viajante, por conta de toda a história do prédio. Dizem que esse prédio foi presente por uma baronesa do pai dela, então era um prédio que tinha inclusive um bunker. Então a gente vai navegando nessa história, sabe? A gente conta muito a história da propriedade quando a gente desenvolve o conceito, por isso que cada um é diferente do outro. Aí aqui também a gente tem os quartos compartilhados. Eu não sei se tem, se vocês acabam trabalhando com corporativo também, mas eu vou falar. A gente acaba recebendo muita conta de corporativo, de equipes de trainee, equipes mais jovens, que eles querem, por exemplo, realocar uma equipe para fazer um treinamento aqui em São Paulo. Então, eles colocam 8, 10 trainees, assim, entre 22 e 25 anos, eles optam pelo dormitório. Nesse caso, a gente consegue fazer o dormitório privativo para esse grupo. Nesse caso, se for um grupo de amigos, a gente consegue fazer o dormitório privativo. Aí vem Paraty, que também é meu xodó, sou apaixonada. Uma propriedade, não sei se todo mundo conhece Paraty, mas é uma cidade super histórica também, que foi declarada Patrimônio da Unesco, então uma cidade super charmosa. A nossa propriedade fica na beira do canal, não está dentro do centro histórico, mas são 8 minutinhos de caminhada pelo canal, beirando o canal, e você chega na igrejinha do centro histórico. É uma propriedade que é toda aberta, vocês vão ver que tem muita área verde. Todos os quartos eles são chalés, então nesse momento Paraty está sendo a nossa maior ocupação, Paraty e Florianópolis, justamente por contar com essa área verde e ter esses espaços. Então, em Paraty, por exemplo, você não precisa pegar elevador, nada. Os quartos são todos térreos, e aí os chalés tem sempre um na frente e um atrás. Então, você tem bastante distanciamento, que é o que o pessoal está procurando agora. Ele tem essa pegada mais rústica, e aí tem uma varandinha na frente com rede, com mesinha. Tem bastante área para você trabalhar, então tem muita gente que abraçou o nomadismo digital hoje em dia e está trabalhando remotamente com a gente. E nessa propriedade, a Bia falou no começo que a gente tem alguns tipos de quarto diferente. Em Paraty, a gente tem esse que a gente chama que é o glamping, que é como se fosse o acampamento de luxo, né, que a gente fala, que são nessas tents, nas barracas. As barracas, elas são sempre para 2 pessoas e a gente não consegue montar a cama de casal, tá? Por enquanto, não. A gente está tentando alguma forma de trocar. Como vocês podem ver, tem uma haste no meio, mas a gente está buscando alguma forma de poder ser uma cama de casal. Por enquanto, são 2 de solteiro, não tem ar-condicionado, ventilador, e o quarto é compartilhado. Mas também é uma experiência super diferente. Às vezes você está viajando em família, você quer fazer uma graça com seus filhos, com amigos, também é uma pegada bem diferente. Aqui os quartos compartilhados.
E aí, Florianópolis, que a gente abriu em novembro do ano passado. Para quem também conhece bastante Florianópolis, era o antigo Hotel Praia Mole. É uma propriedade que vai da praia até a Lagoa da Conceição. Então, a gente tem um beach bar, que é beira-mar, pé na areia, e aí atrás da propriedade, nosso quintal é a Lagoa da Conceição, onde a gente faz muita atividade de wellness, então a gente tem parceria com uma escola de canoagem havaiana, que é incrível, recomendo para todo mundo que estiver lá, é super desafiador, mas no final da aula você sai renovado, dá para fazer stand-up paddle, todas essas atividades na lagoa, e aí uma propriedade incrível também, bastante área verde, e se você puder ir para o próximo, vocês vão ver. Então, aqui nessa propriedade, como a gente está cercado por água, a ideia é realmente trazer o elemento da água para dentro da propriedade. Vocês vão ver que a gente trabalha bastante essas cores, esses elementos. A gente tem 2 piscinas na propriedade. A gente acabou de reformar a segunda fase da propriedade, tá? Então, vocês vão ver as fases só da primeira fase, que é a piscina aberta. Mas agora a gente também tem uma piscina coberta dentro da propriedade, o que é incrível para meses de baixa temporada, que Florianópolis é sempre um desafio, né? Então, esse ano a gente teve muito sol na baixa temporada, foi uma surpresa, uma feliz surpresa, mas tem anos que julho, agosto, só chove, tem muita família que acaba indo para lá, famílias do Sul, até aqui de São Paulo, que querem passar férias lá na ilha, e agora a gente tem uma piscina coberta, que atende esse público. As fotos que vocês estão vendo agora, estavam vendo agora, eram da Lagoa e do Bar da Praia, então o visual maravilhoso, realmente para você se desconectar ou você se conectar consigo mesmo e poder trazer essas conexões. Em Florianópolis, a gente tem uma escola de surf e tem bastante atividades de yoga, meditação. Os quartos também, vocês veem, super modernos, trazem esse conceito da Celina, e aqui nessa propriedade a gente também tem o quarto micro, que eu falei, que é o quarto privativo com banheiro compartilhado, que é esse de baixo e esse de cima aqui da direita. Aqui os quartos compartilhados. Nessa propriedade a gente também tem um cowork, e além disso a gente tem um centro de convenções para até 100 pessoas em auditório. Já com um distanciamento. Se a empresa ou o evento quiser um distanciamento maior, daí 75 pessoas. Agora, falando um pouco, vi que já pularam umas perguntas de pandemia. Vou falar, primeiro, Paraty tem piscina, sim. A gente tem uma piscina em Paraty, e sobre a pandemia. Então, desde que a gente voltou, a Celina se preocupa com os novos protocolos, principalmente pensando nisso, da Celina ser uma rede de compartilhamento, né? Para a gente até é estranho ficar usando essa palavra em tempos de distanciamento. Então, a gente reforçou todos os protocolos de limpeza e segurança. A gente fez uma parceria com a Ecolab, que é uma líder mundial em produtos de limpeza. Então, todos os produtos da Celina nível mundo de limpeza são da Ecolab, que acabam sendo um selo de qualidade no processo de limpeza. Processos de check-in e check-out sem contato. Então, antes do check-in, o hóspede pode fazer o seu check-in online, cadastrar o documento, tudo, e chega aqui, ele vai receber um envelope. Não sei se alguém já ficou na Celina, mas na Celina a gente sempre entrega um bracelete, que é a nossa marca registrada, que você, quando chega no check-in, é um bracelete de identificação. Todo esse processo mudou, então você recebe tudo num envelope, a chave também no envelope, tudo higienizado. Os quartos estão com capacidade, os quartos compartilhados com capacidade máxima de 50% da ocupação. Na verdade, não é exatamente 50%, é um hóspede por beliche. Então, nos quartos que eu mostrei da Vila Madalena, que é uma beliche tripla, é um hóspede somente, porque é um hóspede por beliche. E aí as áreas comuns também, até se vocês visitarem, por exemplo, o Celina aqui da Madalena, na recepção a gente tinha lá um dizinho com sofá, cadeira, a gente teve que tirar, porque ali não tinha como ter distanciamento social, então nesse momento a gente tirou, e a equipe também foi toda treinada, acho que nesse momento
realmente o olhar ao viajante, né? Aí, agora a gente colocou... Posso falar, Bia, ou você quer falar? Vou beber uma água. Então... Pode falar, Ju. Pensando nesse momento, então, muitos dos nossos hóspedes, nesse momento, acabaram... Muita gente pergunta, como que vocês fizeram durante a pandemia? Então, a gente acabou fazendo uma leitura do momento. O nosso tempo de estadia praticamente triplicou. Então, antes o tempo de estadia, que era entre 2 e 3 noites, hoje em dia está entre 10 e 15 noites, justamente porque as pessoas que estão trabalhando remoto entenderam que esse pode ser um estilo de vida que está funcionando para eles. Muitos escritórios já declararam que não vão voltar para o escritório físico até o ano que vem, então as pessoas estão aproveitando disso, e a Celina oferece isso, que é trabalhar remotamente, porque tem um espaço de coworking. Pensando nisso, a gente lançou 2 produtos que a gente já estava na nossa manga há algum tempo, que é o Celina Colive e o Passaporte Nômade, que são 2 produtos que te permitem comprar como se fossem créditos de hospedagem, e aí você vai viajando. Você pode comprar 30, 60, 90 dias, e aí você tem um prazo para viajar. Cada um tem regras diferentes, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque é muita coisa, mas a ideia é que você possa viajar pelo país ou pelo mundo. Então, aqui no Brasil, a gente tem um só do Brasil, mas tem também um passaporte global que te permite viajar pelo mundo. Você vai pôr o vídeo, Bia? Então, é basicamente isso, assim, é um produto que te permite ser um nômade digital e contar com o suporte da Celina. Então, você já viaja sabendo onde você vai ficar. E aí, ele é um pacote que inclui não somente o cowork, já no valor do pacote, mas também uma atividade de wellness. Então, pode ser uma aula de yoga, uma meditação guiada, enfim, de acordo com cada propriedade e o que o governo está permitindo. Então, a gente falou dos protocolos, eu só esqueci de falar isso. A gente tem os protocolos da Celina, mas os protocolos do país, ou do município, ou da cidade, eles estão sempre acima dos protocolos da Celina. Então, a gente sempre segue a legislação local. E aí tem a atividade de wellness, tem desconto em alimentos e bebidas, enfim, tem uma série de benefícios para fazer parte do passaporte. Obrigada, Ju. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza, então, a parte da apresentação. Queria ver com o Vini se a gente tem perguntas aí. Sim, Bia, tem bastante gente perguntando, a Isabel Corte Real, a Cláudia Amorim, estão perguntando quais são as vantagens para as agências de viagens e qual que é o diferencial, se o Pax fechar direto com o hotel ou com a agência. Você pode responder essa, Ju? Posso. A gente tem tarifas partner rates, que são tarifas promocionais. E aí, geralmente, as tarifas partner a gente pode incluir com ou sem café da manhã, são tarifas mais baixas do que o hóspede reservando diretamente. E era essa a pergunta só? Se reservar direto. Isso, e também qual é a tarifa comissionável ao agente, a porcentagem? Daí eu posso passar, depende bastante do meio que vocês trabalham. Se for uma tarifa online, se for uma tarifa offline, daí acho que é mais fácil a gente entender pela Interamerican, se vocês puderem repassar os contatos para a gente. Mas a gente tem tarifa operadora, tem tarifa net, tarifa comissionada, pode ser online ou offline.
mas a tarifa do agente, do operador, é sempre mais baixa do que a tarifa encontrada no site. Tem mais perguntas, Vini? Até o momento não, eles estão mais comentando sobre as propriedades, gostaram bastante da apresentação, da proposta que o Celina tem. Aí estão perguntando se devem fazer um cadastro com a Interamérica. Vocês podem mandar um e-mail para mim, copiando a Bia, e aí a gente vai fazer o cadastro de vocês. Eu vou pedir a ficha cadastral, tudo direitinho, e vou passar o tarifário. Eu só queria, desculpa cortar, só queria esclarecer aqui que eu sei que isso gerou dúvidas, se tem ou não comissão. Sim, existe comissão para o trade, certo, Ju? Sim, a gente a gente trabalha tanto com tarifa net ou comissionada. É que tem agência que prefere trabalhar net e colocar o markup. Então, sim, vocês vão me dizer qual que é a forma que vocês preferem. Isso, obrigada, Ju. Bom, se não tiver mais perguntas... Tem mais uma pergunta aqui, o Jefferson Mello pergunta: temos uma garantia de que a tarifa da operadora será menor que um booking da vida? Ai, gente, saia justa, hein? Quem foi? Jefferson. Tem. Jefferson, a gente busca isso. O que acontece hoje em dia é que tem muito hóspede que tem aquele Genius, que tem 10%, 15%. Cada vez mais a Booking disponibiliza ferramentas que dão uma margem maior. Mas a gente sempre trabalha com paridade, tá? Por favor, se vocês encontrarem uma disparidade, vocês falem comigo, mas a tarifa operadora, ela tem um markup mais alto do que a Booking ou uma OTA. O Jefferson pediu desculpa aqui para você. Tá desculpa, gente, tá desculpado, já. Mas é que você mesmo falou, uma Booking da vida, né, Jefferson? A gente sabe que eles estão aqui, ó, na nossa cola. Eu gostaria só de ressaltar também que eles estão perguntando sobre esse material e essa apresentação. A gente pode sim encaminhar para vocês por e-mail, tá? Então não se preocupem. Não, ele vai estar depositado no nosso Facebook e no nosso YouTube também, né, Vini? Exatamente. No Facebook já vai estar lá, tá? Porque já está sendo transmissão ao vivo. E no YouTube será a partir de 2 dias úteis. Isso. Então, Desculpa, Dani. Aí vocês também têm o meu contato e o da Bia. Às vezes, se vocês quiserem mais informação de uma propriedade específica, porque é um mercado que vocês trabalham. Eu falei bastante assim de quartos compartilhados, mas também a gente tem agência, tem operadora que a gente não abre quarto compartilhado, a gente abre só o quarto privativo porque a gente entende que esse é o foco e essa também é uma possibilidade. Por isso que eu falei que é mais fácil vocês passarem para mim, porque eu também quero entender um pouco do mercado que vocês trabalham. Às vezes eu vou falar um pouco do que eu acho que pode funcionar para o seu mercado. Igual a Bia falou, tem bastante operadora de surf. Então, às vezes a gente vai focar em Florianópolis, por exemplo, pensar num grupo para Florianópolis. Então, eu também quero conhecer um pouco de vocês. E tem também no Celinas fora do Brasil, né? Que agora, daqui a pouco o Brasil está abrindo para outros países, né? E tem também a Argentina, tem 10, mais ou menos, no México, Costa Rica, Guatemala, Peru, que também já está aberto. Então, assim, a Celina tem várias possibilidades e sim, ratificando, sim, vocês são comissionados. Às vezes, vocês querem um pacote mais específico, como surf, a gente pode conseguir até alguma coisa mais específica para vocês. Então, é o que a Ju falou, depende muito do nicho que vocês trabalham, do público que vocês têm, para a gente poder oferecer o produto certo para vocês. Não é isso, Ju? Total. Aí eu acabei falando do Brasil e eu me perdi e não falei, que eu falei que eu ia falar das novidades.
Então, Copacabana, que a gente abre dia 10 de dezembro, já está disponível para reserva tanto no site, mas se vocês tiverem interesse, eu já tenho o tarifário também. Eu não tenho as fotos da propriedade ainda, mas é uma propriedade beachfront, então muitos dos quartos têm vista para o mar. Você atravessa, está na praia do lado do posto 5. É uma propriedade incrível, assim, também. A gente vai ter um rooftop, assim como na Lapa, com vista 180 graus para Copacabana. E aí, antecipando as propriedades que a gente vai abrir, Celina, nessa pegada startup que a Bia falou, ainda tem uma expectativa que uma delas vai ser esse ano. Alguém precisa avisar que já estamos em novembro, né? Mas vem aí. Bonito, Foz do Iguaçu, Jericoacoara, Cumbuco, Itacaré e Trancoso. Tá? Então, essas propriedades vocês podem esperar que até o meio de 2021 a gente deve estar operando também. E Búzios, desculpa. Até o meio de 2021 a gente deve estar operando também. Aí eu acho que é legal a gente falar também, Ju, que para operador, o Celina faz contrato com o operador, não é verdade? Fazemos, para operador de viagens, fazemos. Isso. A gente geralmente trabalha com a Omnibus, então a gente trabalha com a Omnibus ou a SiteMinder. Então, vocês me passam se vocês trabalham online. Se não, a gente também pode trabalhar via extranet, mas se tiver Omnibus, fica mais fácil, que vocês já vão ver as tarifas com o markup de vocês e a nossa disponibilidade, podem reservar direto. Isso para aqui no Brasil, tá, Dani? Para fora, que acho que alguém perguntou das propriedades de fora, a gente trabalha ou com o SiteMinder ou offline. Daí, os países que vocês tiverem interesse, desses que a Dani falou. Então, Costa Rica, México, Panamá, Peru, Argentina, Chile, Europa, Estados Unidos, a gente passa um tarifário offline ou via SiteMinder. Exatamente. Então, às vezes, vocês podem ter interesse em todas as propriedades Celina, ou quem é operador, tá? A gente está falando agora no caso de operador. Ou vocês podem ter interesse em ter contrato com alguns países em específico. Tudo é possível no Celina. O Celina é uma marca super democrática, né? E que faz o possível para se encaixar dentro da necessidade do cliente. Ok, temos mais uma pergunta aqui. Ju, para especificar a diferença entre o passaporte e o Colive. O Colive, você tem menos mudanças ao longo do seu pacote. Então, se você fecha um pacote de 30 noites no Colive, você pode mudar de propriedade até 3 vezes. Então, você tem 3 check-ins. Se você fecha o passaporte, você pode mudar de propriedade desde que quantas vezes você quiser, desde que o mínimo de noites em cada hotel seja de 3 noites. Você pode ficar 3 noites, muda, 3 noites, muda. E aí não tem limite de mudanças. Então, essa é a principal diferença, assim, a sua flexibilidade de mudança. E aí o valor também reflete nisso. Então, o Colive o valor é um pouco mais baixo, e o passaporte Nômade é um pouco mais alto, porque te permite migrar mais. E tem o acesso ao Wi-Fi e tem o serviço de arrumadeira uma vez por semana, certo? No Colive, uma vez por semana. No passaporte, depende de quanto tempo você fica. Se você muda a cada 3 dias, você tem mais limpeza, porque é uma vez a cada mudança. Se você fica mais tempo, mesmo sendo passaporte Nômade, também fica uma vez a cada semana. Mas cowork, atividade de wellness, descontos em alimentos e bebidas, válido para os dois. Ok. E só é importante porque agora a gente está entrando aqui na alta temporada aqui no Brasil. E as propriedades que a gente já tem bastante gente com esse passaporte, as propriedades que o pessoal mais está optando é Paraty e Floripa. Então, durante a alta temporada, em blackout dates, você pode usar o seu passaporte, mas você paga um FII adicional. Então, por exemplo, no Réveillon, naquelas 3 noites de blackout do pacote de Réveillon, você pode ficar no Celina Floripa, mas você paga a diferença do valor da sua diária no pacote.
Gil, pode confirmar, por gentileza, qual que é o Facebook do Celina? Então vamos lá. Mídias sociais. Instagram, a Celina tem só uma conta, que é o @Celina, é uma conta global. Facebook, a gente tem a conta Celina, que é uma conta mãe, e aí cada propriedade tem a sua conta. Aí tem, vou dar um exemplo aqui no Brasil, tá? Tem o Celina, Facebook Celina Lapa Rio, Facebook Celina Madalena São Paulo, Aurora São Paulo, Paraty, Floripa. Então, o Facebook você encontra tanto a conta global quanto contas de todas as propriedades. E o Instagram é uma conta única, que é o @Celina. Aqui eu não tenho mais perguntas. Vini, tem mais alguma aí? Acabou de surgir aqui mais uma pergunta do Zuquim. Tem alguma vantagem do ponto de vista da disponibilidade o passaporte? Quem tem passaporte tem prioridade em reserva e disponibilidade? Você vai poder reservar se tiver disponibilidade. Se for uma propriedade que está sold out, a gente não tem um quarto adicional, a gente não tem um bloqueio só para o passaporte. Você reserva de acordo com a disponibilidade de cada propriedade. Mais uma aqui. Há diferentes... Desculpa, Vini, eu acho que deixa eu interferir um pouquinho aqui. Eu acho que o grande diferencial do passaporte é o valor, né, Ju? O valor, sem dúvida. Então, o valor de 30 diárias que você fecha no passaporte assim, acho que 50% de desconto do que se você reservar diárias individuais. Individual. E você tem um tempo, tá? Não é que você tem que usar as 30, por exemplo, comprei o passaporte, usei, tenho que usar as 30 diárias. Você tem um tempo para usar essas 30 diárias. A Bia até sabe mais do que eu. Se eu não me engano, são 90 dias, né, Bia? São 4 meses. Então, se você compra 30 dias, você tem 120 dias para usar. Então, você pode usar uma semana, voltar para sua casa, uma semana em outro lugar, volta para sua casa, ou você pode emendar uma propriedade na outra. Temos uma última pergunta, se há diferentes formas de pagamento. Desculpa, eu não entendi. Do passaporte ou geral? Não, geral, eu acredito. Tá. O passaporte é sempre pré-pago, tá? Então, você pré-paga as diárias e você usa. Geral, para a agência, a gente trabalha com faturado ou cartão de crédito. O passaporte, que é a pergunta do José Cândido, o passaporte é intransferível ou pode passar para outra pessoa? Ele é intransferível, mas você pode, por exemplo, você compra para uma pessoa, se você quiser adicionar uma outra pessoa, você pode pagar uma diferença para essa segunda pessoa e não necessariamente precisa ser para o passaporte todo, pode ser para uma semana específica que você quiser usar, você paga o seu acompanhante, mas ele é intransferível, é por pessoa. Tem mais uma pergunta aqui da Daniela Cristina. Tem algum kit mídia que pode ser disponibilizado para postarmos nas redes? A gente tem a apresentação e a gente pode compartilhar também um link de fotos da Celina, que aí vocês podem postar o conteúdo. A única coisa que a gente pede é para colocar os créditos para a Celina na foto. Mas aí podem mandar e-mail que eu compartilho o link, que é uma pasta no Google Drive. Tem mais perguntas? Agora não. Acho que é isso, né, gente? Então, muito obrigado para todos. Foi um prazer enorme estar aqui. Fiquem aí de olho, que agora a gente vai fazer um outro webinar contando sobre as outras propriedades na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Uma mais incrível que a outra, sempre com essa vibe, com esse conceito da Celina. Então, obrigado pela sua hora, obrigada, Ju, Bia, Vinícius.
e todos aqui que ajudaram na realização dessa webinar e até a próxima oportunidade. Obrigada, Ju, Bia. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo que compareceu hoje. Qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau.